Uma boa noite a todos, no geral, então. Para nós é sempre um privilégio, a gente sempre começa falando assim, é um privilégio a gente poder estar reunido assim com outros irmãos, né, fazendo assim esse intercâmbio, vamos dizer assim. E quando o nosso amigo nos chama, né, eu me faço de rogado, sabe? Me faço, né? E daí, mas eu acabo cedendo, daí eu venho. Brincadeiras à parte, né? Eu vou entregar a ele, viu? Porque primeiro ele queria que eu falasse aqui sobre a educação dos filhos na visão espírita, né? Digo, mas tu quer me derrubar desse jeito? Mas para com isso, né? Então, vamos falar da educação geral aí, né? Que daí pelo menos essa a gente chuta um pouco, né? Por favor, né? Mas é claro que nós também vamos falar sobre esse tema junto dos nossos comentários aqui. A gente vai lendo, infelizmente vocês não vão poder ler também, e vamos conversando a respeito. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, né, a nossa obra máxima, na questão 382, há uma pergunta de Kardec aos Espíritos. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Uma pergunta interessante, né? Se durante a infância o espírito, como sabemos, ele já é adulto. Agora compliquei tudo, né? Mas é nesses termos, o espírito ele é comprimido, vamos dizer assim, para que ele possa reencarnar. Ele é diminuído, vamos dizer assim, imaginando a cena, né? Mas ele é um espírito adulto. Então ele fica constrangido, na verdade, enquanto desde a concepção, né, ele fica constrangido a aquele corpo pequeno, aquele corpo, né, que não vai desenvolver ele. Ele tem mente para frente, mas ali ele está inibido, o cérebro não está desenvolvido. Está tudo em desenvolvimento fisicamente. E a pergunta que Kardec faz é essa, né? Se durante a infância, sobre o espírito encarnado, em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, se há alguma coisa, né? A resposta dos espíritos não se fez esperar, né? Não há esse constrangimento. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Período de repouso do espírito, é a hora que eles nos colocam, né? Então não há esse constrangimento. É uma fase, é da natureza que ele passe por todo esse processo, né, enquanto espera que seu corpo, né, se desenvolva e cresça e vire adulto, outros sem cabelo, assim, idosos e tal, né, essas coisas assim, né. Então essa foi a questão 382. Na questão 379, acho que mexendo coisa aqui, 379 ainda do Livro dos Espíritos, é tão desenvolvido quanto de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança, era o que eu tentei falar, né? Pode até ser mais, diz os espíritos, se mais progrediu. Então, quando o espírito reencarna, ele está constrangido naquele corpo, mas ele espiritualmente, ele é mais desenvolvido. Até mais, como diz os espíritos aqui, a resposta. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, ele vai desenvolvendo, ele vai sendo, vamos usar um termo gauchesco, ele vai sendo travado, na verdade, né? Ele vem com aquela inteligência muito mais desenvolvida, vamos dizer assim, mas só que ele está constrangido naquele corpo, aquele corpo não vai agir conforme ele gostaria. Então, ele vai ficar, né, ali. É por aí, né? Então, ele pode ser ter mais progresso do que a gente pode se imaginar, um adulto que progrediu, né? Na 380, Kardec pergunta, abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? My God, agora aqui me complicou. Então, ainda falando com referência ao espírito num corpo de criança. Pensa como criança ou como adulto? Já que a gente disse que esse espírito que está reencarnado ali, ele é inteligente, super inteligente, ele só não consegue se expandir por causa do corpo, que ainda, né, é pequeno, não se desenvolveu ainda, né? Mas então vamos ver aqui o que dizem os espíritos aqui.
Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Não tem como, né? Seria ilógico, né? Falando de lógica, a doutrina é lógica, a razão, né? Falando de lógica, não teria como, se aquele corpo infantil vai animando um espírito super inteligente ali e tal. Ó. A gente vai usar assim, só didaticamente, seria um espírito adulto. Se é que podemos dizer assim, só para nós, para meu entendimento pelo menos assim, né? O espírito é adulto, mas está no corpo de criança, ele tem que ficar ali, se desenvolvendo e tal, para chegar na fase então de criança, de jovem, de adulto, né? Daí sim se expandir. Mas até então ele não consegue essa expansão que ele traria já de outras reencarnações para cá, né? Toda aquela sua bagagem espiritual. Falando de criança, agora vamos chegar nas crianças então, né, Carlos? Falando de criança, a doutrina espírita nos concita, assim, dirigentes de casas espíritas e tal, que nós tenhamos nas casas a evangelização. A evangelização, então, da criança, do jovem, né, do adolescente, tem todos esses níveis, né? E a educação faz parte, a educação espírita através da evangelização. Nossos queridos de outras crenças, que nem no caso a católica, por exemplo, né, que a gente passou por aquela fase, né, de catequista, né, de fazer catequese e tal, né, o que é muito legal, né, não temos nada contra, pelo contrário, tudo a favor, porque essa criança, esse jovem está sendo evangelizado. Sem dúvida nenhuma. E a evangelização espírita também proporciona isso às crianças, né? Então, a importância que é de se ter a evangelização na casa espírita. Tem, né, Carlos, tem casas que... Tem? Tu falou aqui só em estudo, só em trabalho? Eu digo, será que ele tem evangelização aqui? Mas, enfim, né? Que legal. Porque toda a casa espírita deve ter, muito embora, né, às vezes, conforme a situação, tem poucas crianças ou tal. Lá na nossa, só para terem um exemplo, a maioria é tudo filhos de trabalhadores. Tem crianças jovens lá, já adultos também, que a gestação deles, a mãe deles estava lá no centro espírita trabalhando e tal. É interessante aquilo lá, sabe? Então temos três salas, lá tem 3 salas de evangelização na nossa casa, por exemplo, né? E são poucas, não são muitas, né? Mas enfim, né? Então a importância, nós queremos educação espírita para as crianças, a evangelização é o caminho. Nós adultos e aqueles com idade mais avançada, nós também aqui estamos recebendo educação também. Estamos nos propondo a receber a educação espírita. Se tu for lá na católica, o padre vai falar sobre os dogmas da igreja. Se tu for ali no evangélico, ele vai falar sobre a sua Bíblia, sobre o seu momento. Então tudo é educação, se nós formos ver. Quando a gente fala de educação, eu sou político apartidário, tá? Na Casa Espírita a gente não fala de partido político, eu sou político apartidário, no sentido de que teve um candidato a presidente há alguns anos atrás, já nem é dessa última eleição, acho que era da outra ainda, que ele falou, a bandeira dele era defender a educação. Pensa se ele recebeu os votos necessários. Claro que não, né? Porque nós povo ainda estamos nessa fase. Claro que aqui em Garibaldi é diferente, é lá para Caxias só que é assim, né? Nós estamos naquela fase ainda, né, de sermos conduzidos pelas pessoas. A gente não se educa. Quando a gente se educa, a gente não é conduzido pelos outros. Não, eu sei, eu ajo, eu faço porque eu sei, né? Então, essa é uma questão que a gente coloca sempre, né? Mas tem aqui um pedido aqui de um conceito. O que é educação, afinal, né, que falamos de educação? Educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Nós todos aqui estamos nesse processo evolutivo, de evolução. E olha aqui, né? Influência exercida por um espírito sobre outro, não está dizendo que é desencarnado ou encarnado, ou nós temos um espírito.
Nós somos um espírito, né? E em nós sendo espírito, a educação se dará de um outro espírito que me influencie no sentido de evolução, no sentido de crescimento moral, espiritual, né? Então, olha que coisa boa que é isso. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Joana de Ângeles é que usa muito essa questão do progresso integral do ser, né? Então, educar é, pois, levar, estimular a busca da perfeição. Quando se fala na perfeição, falando de nós outros, a gente lembra-se, poxa vida, mas está tão distante isso, essa perfeição de que fala, essa perfeição moral, né? Está tão distante, mas um consolo assim, que a gente traz é que estamos no caminho. Nós não estamos tão distantes assim dessa evolução, dessa perfeição relativa, é verdade, porque perfeito somente Deus o é. Nós outros filhos somos imperfeitos, então, mas o objetivo é nós chegarmos, alcançarmos uma perfeição relativa. E chegaremos lá, estamos no caminho. Isso é o que nos conforta, né? Despertar as consciências, despertar consciências, às vezes as pessoas não têm a informação, o estudo da doutrina espírita, por exemplo, como foi falado aqui, como o grupo de estudo é importante, acaba sendo até uma terapia, os grupos de estudos nas casas espíritas, porque a minha dúvida pode ser a mesma do outro que ficou quieto, né? Mas o outro, daqui a pouco ele se levanta também, ele vai falar alguma coisa. Então, o grupo, a importância que é o estudo em grupo na casa espírita, né? Então, já estamos ali nos educando. Facilitar o progresso integral do ser. Voltou o livro dos Espíritos aqui, eu acho que a minha ordem aqui não estava muito boa aqui. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Voltou mesmo, né? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir incumbidos de educá-lo, aquelas criaturas que estão encarregadas da educação. Quando se fala de educação nos lares, vamos dizer assim, os nossos filhos, por exemplo, né? Eu vou mandar meu filho para o colégio para ele ser educado. Errado. Não é o colégio que educa. O colégio, a aula, a faculdade, tudo é tudo óbvio, é show de bola. Só que quem educa é o lar, é em casa. A educação é em casa, não é a professora que às vezes está lá trabalhada, cheia de problemas com ela mesma, né? Com a sua família, com o seu lar, vai educar o filho dos outros, não educa. A escola, a faculdade nos instrui. Isso é diferente de educar. Ela nos dá instrução. A escola nos dá instrução, ela não educa. Então, a educação é no lar, gente, é em casa. Né? Como é que tu vai transformar a criaturinha? Tem uma passagem, assim, uma frase que é meio pesada até para falar, mas estamos aqui todos adultos. Eduque seu filho antes que um traficante o faça. Olha que profundo isso aí. Eduque seu filho, quer dizer, se preocupe com ele, esteja com ele, passe esses valores morais que a gente aprendeu lá dos nossos pais. Ser honesto, trabalhador, ser afetivo, dócil, sem ser aquela pessoa briguenta, aquela pessoa... Né? E isso é em casa que se aprende, não é no colégio. E daí, se a gente não tem essa preocupação com eles, já passamos dessa fase, mas né, serve de orientação para nós também, quem sabe na próxima, né, nós vamos estar envolvidos de novo com a família. Então... que a gente possa assim, transmitir para eles valores morais. Isso não tem lá fora. E se a gente não o faz, gente, em casa, lá da rua, o amiguinho, aquele amigo que também não sabe, que também não tem orientação, vai ser o cara que vai dar a educação para o meu filho. Né? Ele vai se apropriar daquela outra informação, dos grupos dos jovenzinhos, né, por exemplo. Para mim participar daquele grupo, eu tenho que fumar um cigarro, eu tenho que tomar alguma coisa, eu tenho que sair, eu tenho que fazer baderna, como diz o Gaúcho, né? E
É isso que ele aprende na rua, não é em casa, não seria assim, né? Então as pessoas incumbidas de educar então esse nosso ser querido, né? É responsabilidade, sim, senhor, nossa, né? De adultos. Mas quais as finalidades, afinal, da educação? A finalidade da educação está embutida em seu próprio conceito. É ajudar o outro a evoluir. Esta meta está em consonância com a finalidade da vida universal. Tudo evolui para a perfeição e está em harmonia com a finalidade particular da nossa existência na Terra. Aqui reencarnamos para dar mais um passo nessa jornada infinita da evolução, né? As reencarnações, né? Hoje nós somos o melhor de nós, o melhor de todas as outras reencarnações, não tenhamos dúvida disso. Não queiramos voltar no tempo, lá em outras reencarnações, porque acredite, não foi legal. Hoje nós estamos sendo é o melhor de nós hoje, é essa reencarnação, né? Então não vamos nos preocupar muito com o que passou, mas sim o que a gente pode fazer agora, em termos de educação, para os nossos e por nós também, com certeza. A educação também tem a função de contribuir para que o ser desenvolva na presente existência sua perfectibilidade possível no estágio evolutivo em que se encontra. Um espírito atrasado moralmente em outra encarnação, nesta não poderá ser modelo de perfeição. É da lógica, né? Ora, se eu na outra reencarnação eu fui um cara rebelde, eu fui um cara que não me desenvolvi moralmente, por exemplo, como é que eu vou dar de moral nos outros? Claro que também não é o objetivo nosso aqui, né? De quem fala aqui dar de moral nos outros, não. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós temos dificuldades ainda a serem superadas. Se me aparecer aqui alguém aqui, se o Carlos me aparecer aqui, me apresentar alguém aqui que já é santo, eu estou no lugar errado. Não, todos nós trazemos problemas familiares, financeiros, dificuldades outras, todos nós trazemos. Vamos administrar lá fora, claro, conforme a nossa condição, mas não é porque a pessoa está aqui falando que... Por favor, né? Não é por aí, né? Todos nós temos ainda muito a trabalhar em nós. E na doutrina espírita, então, a doutrina nos proporciona esses momentos da gente poder conversar sobre um tema que, na verdade, primeiro é para mim. Para depois, quem sabe, por acréscimo da misericórdia, alguém captar a mensagem que a gente está falando. Olha que fantástico que é, né? Então, um espírito atrasado moralmente em outra encarnação, nesta não poderá ser modelo de perfeição. Não, estamos trabalhando. Ainda a educação vem para facilitar o cumprimento da missão específica que o espírito trouxe à Terra. Missão. Muita gente gosta de falar em missionário. Ah, fulano é missionário, fulano tem uma missão. Todos nós somos missionários. Todos nós temos missão. Todos. Eu vou só usar um pequeno exemplo, assim, que é contundente. Pais, eu vou botar mães no esse. Pais seriam os dois, né? Pais e mães. Que é melhor missão do que essa, nesse nosso momento em que nós estamos aqui? Ah, mas eu não tenho filho. Não? Ah, tá, que bom. Então vai atender o filho dos outros. Porque para que eu não tenha filhos aqui agora nessa reencarnação, vou entrar num campo aí que não é muito a minha área, né? Mas é porque eu devo, então, auxiliar outras crianças. Aquelas que não têm pai, por exemplo. Não sei se na cidade tem alguma situação de abrigo ou coisa assim de crianças, não, né? Só lá em Caxias mesmo. Lá é que tem bastante. Nesse sentido, né, gente? Então, por exemplo, evangelizadora. Ah, você é evangelizadora, ah, parabéns. Está evangelizando filho dos outros, né? Porque já que eu não tive a condição de tê-los, às vezes a gente tem essa situação de não ter, na evangelização eu estou atendendo aquela criança, por exemplo,
que talvez até era para ser por nosso intermédio e não foi. Mas não vamos adentrar muito nisso. A ideia é a da educação. É eu que não consigo ter filhos, vamos dizer, ou fiz a opção de não ter. Temos o livre-arbítrio, a gente gosta muito de falar em livre-arbítrio, né? Mas daí a gente é prof. Por exemplo, né? Lá estamos nós atendendo crianças. Sim, senhor, sim, senhora. Oi? Pode falar? Eu disse que eu tenho as 3 missões. Além de determinadas virtudes possíveis e necessárias a serem desenvolvidas nesta existência, há tarefas familiares, profissionais, sociais. A educação deve ajudá-lo a descobri-las e assumi-las. Essa questão então que é da mãe que não pode ter, né? Ela ser uma prof, por exemplo, ou ser uma evangelizadora. Olha que coisa fantástica. Ela se enquadrar, vamos dizer assim, não, mas eu não posso, eu não tenho, mas então eu vou agir na educação de outras crianças, né? Que bom quando a gente consegue fazer isso. Ainda, ajudar o indivíduo a revelar suas características individuais. A evolução, ao contrário do que muitos pensam, é um processo de individualização. Quanto mais progredimos, mais somos nós mesmos, originais, únicos, com talentos e virtudes singulares. O progresso moral e espiritual, né? Mas nós somos nós mesmos, porque muitos de nós, não é só lá em Caxias, tá? Muitos de nós gostamos muito de viver a vida dos outros, né? Mas olha, não tem cabimento isso. Agora eu não cuido nem da minha, eu vou cuidar da dos outros ainda. Não pode ser assim, né? Então a gente é mais nós mesmos, mais originais, únicos. Todos nós somos únicos, nós somos espíritos únicos, não existe nenhum igual a nós, individualmente, né? Com talentos e virtudes singulares, cada um de nós tem a nossa maneira de lidar a vida, de levar a vida, através de trabalho, através de ações outras, né? Olha só que fantástico que é. Semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. Mesmo que a criatura na atual existência só realize um grau reduzido de suas potencialidades, a educação pode alcançar outras existências. Quando o educador tem um amor elevado e ascendência moral sobre o educando, a influência positiva se estende por várias encarnações. Nos preparar, então, para sermos educadores. Nos preparar. Porque senão, né, como é que eu vou saber como é que ele educa, né? E em me preparando, eu estou me colocando nessa condição, né, de quem sabe essa influência que eu esteja passando para nossos queridos possam levar para até outras reencarnações, né? A tal é a entrega que a gente faz quando a gente consegue isso, né? Quando o educador tem um amor elevado e ascendência moral sobre o educando, a influência positiva se estende por várias reencarnações. Formar sempre educadores. O homem bem educado é necessariamente um educador. Olha que afirmação. O homem bem educado necessariamente é um educador. Quer dizer, um ser que recebeu e assimilou uma influência benéfica exercerá essa influência sobre os outros. Aquele que sabe sempre deve ensinar. Aquele que ama sempre se eleva, sempre eleva os outros, né? Também na influenciação, né? Aquele que sabe sempre deve ensinar, passar para os outros, né? A gente pode não ter assim o dom e tal, que nem uns caras que eu conheço, de fala, de didática até, né? Mas se a gente tem amor, a gente supera tudo isso e a gente consegue passar o recado, né? Passar essa influência positiva de ensinar. O poder da educação. Não foi assim com Jesus? O pedagogo da humanidade lançou suas sementes de educação evangélica há mais de 2000 anos. Alguns começaram a desenvolvê-la naquela época, mas a maioria só agora começa a compreendê-la e muitos ainda nem sequer a aceitaram no solo da alma. E o esforço de Jesus não foi em vão. Mas ele espera pacientemente há alguns séculos que resolvamos atender a seu apelo.
nosso divino mestre, nosso irmão maior na espiritualidade, Jesus, né? Olha só, ele lançou a semente. Muitos conseguiram já naquela época, mas a maioria não. E estamos nós aqui, né? Tentando, né, nos educar nesse sentido, né, de que Jesus sempre pacientemente está esperando por nós, pela nossa boa voia, na boa vontade, né? A educação integral, tanto para fins da existência presente quanto para nossas metas imortais, deve ser uma ação que desperte de maneira equilibrada e integrada todas as forças da alma. A educação deve se dirigir ao sentimento e à inteligência, deve formar pessoas saudáveis da alma e do corpo. Olha, essa é a educação integral, né? De alma e corpo. Né? Saudáveis, formar pessoas saudáveis. A educação deve, então, dirigir esse sentimento à inteligência, né? Para que a gente adquira todos esses parâmetros aqui para ser feliz. Educar para um futuro melhor. A necessidade de iniciar-se, então, o esforço de regeneração em cada indivíduo dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Educar para um futuro melhor, né? À luz do Evangelho. O indivíduo evangelizado, ele evangeliza a família. Regenerada a família, a sociedade será o caminho da sua purificação, né? Nós somos sociedade, né, gente? Nós fazemos parte da sociedade, né? No capítulo da preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias, mas faciosa, facilitando-se na alma infantil a eclosão de sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade. E não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes do materialismo demolidor. Então, a educação espírita, no caso, como essa é a nossa área, né, da educação espírita, não vai ter desavenças, não vai ter situações assim de enfrentamento, de confronto, não. A educação espírita não. Eu falava na questão política apartidária, né? Aqui eu quero crer que nas casas espíritas todas não tem essa de PT, de Bolsonaro, de... Não. Estamos aqui, né? Em espírito e verdade, em corpo também, né? Com certeza. Mas buscando assim o entendimento que a doutrina nos traz sobre o que é a sociedade, sobre o que é a educação. E nós, estando educados, nada do que acontece assim de situações adversas lá fora, ou punições, ou perseguições, até que se sabe que acontece. Mas nós não estamos envolvidos com isso. O nosso objetivo é a nossa educação individual. Eu sendo educado, recebendo a educação e tendo a oportunidade de falar sobre o tema. Para nós outros. Estamos aqui, né, em um número razoável de pessoas, mas como se sabe, nas casas espíritas, nesses momentos de atividade doutrinária, a casa está lotada. Os mentores trazem os irmãos que precisam ouvir sobre isso. Dá até uns arrepios na gente aqui, né? Mas é a certeza que a gente tem, né, de que nós não estamos sós, nunca estamos sós. Essa confiança também que nós não estamos sós, nós temos que levar lá para fora, lá em casa, no trabalho, confiar de que tudo vai se resolver da melhor forma possível se eu estou diante de alguma dificuldade, de alguma decisão a ser tomada. Confiança. Deus, Pai. Ele jamais vai dar pedra para quem pede pão, né? Deus não faz isso.
Ele é Pai. Se Ele é Pai, né, confiemos. Materialismo esse que não vê no homem senão um complexo celular, onde as glândulas com suas secreções criam uma personalidade fictícia e transitória. Materialismo. E tem uma frase que eu acho meio forte, assim, mas é da doutrina. Tá? O Espiritismo veio para matar o materialismo. É uma frase, eu acho muito forte essa aí. Né? Matar o materialismo, nós espíritos falando em matar, né? O que é isso? Mas faz parte. Por quê? Porque o materialismo ainda é o que atravanca o nosso progresso espiritual. O Jesus, né? Lembrando, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, se eu sou essa pessoa materialista que só penso no materialismo, vivemos na matéria, a gente precisamos de... Mas nós não precisamos ser essa criatura materialista. Tudo matéria, 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 e o lado espiritual tem que andar os dois juntos. Quando andar os dois juntos, eu não vou dar esse valor todo para a matéria. Porque você não precisa nem ser espírita para saber, né, que nós não vamos levar nada daqui. Mas nem por isso eu também tenho que andar ali de arrasto. Não é assim também. Equilíbrio. A palavra é equilíbrio na questão material e espiritual. Então, mas a frase é essa. O Espiritismo veio para matar o materialismo. E, pelo que se sabe da doutrina espírita, no movimento espírita nosso, nacional ou estadual, ou até mesmo regional, como a nossas UME aí, né? Alcança um grande número de pessoas, sim, né, capazes, né, de fazer essa modificação em nós. Modificação essa que Zé Fini, então, terminou. Terminamos aqui, então, a nossa exposição da noite. A prece é tua? Vamos à nossa prece, então, de encerramento dessa nossa atividade. Gratidão é a palavra, porque desde a chegada, desde a nossa viagem, sentimos a presença amorosa de amigos espirituais da casa que nos conduziram até aqui. Gratidão a eles por nos permitir, então, que pudéssemos conversar sobre um tema tão importante, que certamente não se esgota aqui. Outros irmãos certamente trarão o tema com mais aprofundamento. Pai, diante das dificuldades morais que ainda portamos, batemos nessa porta amiga uma vez mais, em busca de lenitivo, em busca de proteção, em busca de amparo. Acolhei a nossa súplica, Senhor, por nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todas aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra se relacionem conosco, que possam levar uma palavra, um gesto, um sorriso de consolo. Principalmente esses queridos que passam por essas dificuldades maiores, esses nossos irmãos, esses 93% do nosso estado, diminui 2%, 92% das cidades afetadas por essas catástrofes. Como entendemos, esse Pai maior jamais iria nos constranger de tal maneira, mas que faz parte da nossa evolução. Eles mais envolvidos, nós que aqui ficamos menos envolvidos, mas muito impactados também com toda a situação que eles estão passando. Por eles, Senhor, pelos lares, pelas nossas famílias, pelos familiares, onde se encontrar, divinos amigos, alguém que sofre males físicos ou espirituais, que ali possa estar um espírito da falange do Dr. Bezerra de Menezes, esse espírito luminar, que teve a oportunidade de deixar até o planeta, mas preferiu ficar no Brasil, pedindo a Maria Santíssima que enquanto tivesse alguém que sofresse na Terra, no Brasil, ele queria aqui estar. E está, junto de cada um de nós, esses abnegados tarefeiros da sua legião de espíritos luzeiros. Pai, nosso muito obrigado, então, por esse momento, e que possamos, ao sair daqui, sairmos mais fortalecidos, principalmente na nossa fé, e assim nos preparando também para o passe.
sempre com a proteção de Deus e de Jesus. Que assim seja.